Olá! Olha, poucas perguntas são tão antigas, tão universais quanto aquelas sobre o fim de tudo, né? E muitas vezes quando a gente toca nesse assunto, vem aquele medo, aquela especulação toda, mas e se a gente tentasse olhar para isso de outro jeito? Não como uma fonte de ansiedade, mas, quem sabe, como a maior fonte de esperança que existe. É nesse tema que a gente vai mergulhar hoje. É a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? O que acontece quando tudo acaba? Para onde a gente vai? O que será que o futuro reserva, não só para a humanidade como um todo, mas para cada um de nós? São essas as perguntas que vão guiar a nossa conversa. E olha que interessante, pode até ser uma surpresa para alguns, mas existe um campo de estudo bem formal dentro da teologia que se dedica a responder exatamente essas perguntas sobre o que eles chamam de as últimas coisas. E esse campo tem nome: escatologia. É uma palavra que vem lá do grego, da junção de eschatos, que quer dizer o último, com logos, que significa estudo. Então, juntando tudo, é literalmente o estudo das últimas coisas. Parece simples, né? Mas é de uma profundidade imensa. Bom, e esse estudo todo se divide em duas grandes áreas, sabe? De um lado, tem a escatologia individual. Essa foca na jornada de cada um, o que acontece com a gente logo depois da morte. E do outro lado tem a escatologia cósmica, que aí sim olha para o cenário completo, os grandes eventos que vão afetar a humanidade inteira e toda a criação. Ok, então existe esse campo de estudo. Mas claro, como em qualquer assunto mais complexo, não tem um jeito só de interpretar os textos principais. Especialmente quando a gente fala de um livro tão cheio de símbolos como Apocalipse, né? Na verdade, existem várias lentes diferentes para olhar para essas profecias. E para a gente conseguir entender melhor essas visões, tem uma analogia que ajuda muito. Vamos imaginar que toda a história da humanidade é, na verdade, uma grande peça de teatro. E as diferentes escolas de interpretação, bom, elas são como jeitos diferentes de assistir a essa peça. Então, dando uma olhada aqui, a gente vê um resumo das 4 escolas principais. Primeiro, a visão preterista. Para eles, é como se a peça já tivesse acabado. Os eventos mais importantes da profecia já rolaram, lá no século I, na época do Império Romano. Foco é totalmente no passado. Aí vem os historicistas. Eles já veem a coisa diferente. Para eles, a gente está no meio da peça, sabe? A história da igreja é o desenrolar da profecia, ato por ato. Depois tem os futuristas. Esses estão sentados na plateia esperando o grande finale, que ainda não aconteceu. A maioria das profecias, para eles, são sobre eventos que ainda vão rolar lá na frente. E por último, os idealistas. Esses não estão muito preocupados com a linha do tempo. Para eles, a peça é simbólica. O que importa é a mensagem por trás, a eterna batalha entre o bem e o mal, uma lição que vale para qualquer tempo. Mas olha só, o ponto crucial aqui, e a fonte que a gente usou deixa isso bem claro, não é discutir qual dessas visões é a correta. O problema de verdade começa quando essas ideias viram briga de torcida, sabe? Partidarismo. A proposta é outra, ter uma atitude parecida com a dos bereanos, que são elogiados na Bíblia porque eles iam lá checar nas escrituras se o que ouviam era verdade mesmo. Ou seja, é um convite para investigar com cuidado e não para criar divisão. Para a gente conseguir aprofundar de verdade na escatologia cristã, tem uma tensão teológica que é central, sabe? É um conceito que parece meio contraditório, um paradoxo, mas que na prática amarra tudo. É a ideia do já, mas ainda não. E o que esse conceito quer dizer? Basicamente, ele descreve a nossa realidade de viver meio que entre 2 tempos. Por um lado, vitórias super importantes já aconteceram, com a primeira vinda de Cristo. Mas por outro, o final mesmo, a conclusão de tudo, isso ainda está lá no futuro. A fonte que a gente pesquisou traz uma analogia militar que é perfeita para explicar isso. Pensa assim, o fim de uma guerra gigante. O dia da batalha decisiva, aquela que garante a vitória final. Tipo um dia D. Esse é o já. A vitória está garantida, não tem mais volta. Só que ainda sobram uns focos de resistência, umas batalhas menores aqui e ali, até a paz ser declarada de vez. Isso é o ainda. Então, colocando em pratos limpos, o que faz parte do já?
A vitória de Cristo sobre a morte, isso já aconteceu, a presença do reino de Deus entre nós também, e a garantia da vida eterna para quem crê. Agora, o que está no ainda não? Bom, a realidade de que o mal e a morte ainda não foram totalmente eliminados, o reino ainda não chegou na sua forma completa, final, e a luta diária contra o pecado continua. É exatamente nessa tensão que a gente vive. Tudo bem, a gente falou bastante da escala cósmica, do quadro geral, mas agora vamos voltar para uma pergunta bem mais pessoal, talvez a mais pessoal de todas. O que acontece com uma pessoa assim que ela morre? Naquele tempo entre a morte e a ressurreição final. Esse período tem um nome na teologia, estado intermediário. E olha, é um dos assuntos que mais gera debate, mais gera dúvida. Então a pergunta é, o que as fontes bíblicas têm a dizer sobre esse tempo de espera? Ao longo da história surgiram várias teorias para tentar explicar isso, né? Tem a ideia do sono da alma, que é a crença de que a alma fica, inconsciente esperando a ressurreição. Tem a doutrina do purgatório, que fala de um estado de purificação, e tem também a visão de uma ressurreição instantânea, onde a pessoa já receberia seu novo corpo na hora da morte. Acontece que o próprio Jesus contou uma história que talvez seja a passagem mais clara que a gente tem sobre esse assunto. É a famosa parábola do homem rico e do Lázaro. E ela nos dá uma janela fascinante para o que acontece do outro lado. E o ponto central dessa história está nessa fala de Abraão. Ele diz que existe um grande abismo fixo entre os dois lugares. O que isso quer dizer? Basicamente, duas coisas super importantes. Primeiro, que a pessoa continua consciente depois que morre. E segundo, que o destino dela é permanente. Não dá para ficar trocando de lado. Resumindo a lição da história, então. Depois da morte, existem dois estados. E nos dois, as pessoas estão conscientes. Os justos vão para um lugar de conforto, de paz, na presença de Deus. Já os injustos vão para um lugar de tormento, separados de Deus. E ambos os grupos ficam nesses estados, aguardando o juízo final. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E agora é hora de voltar para a pergunta principal. Afinal de contas, por que estudar tudo isso? Para que serve saber sobre as últimas coisas? Qual o propósito disso tudo? Primeiro, é importante a gente deixar bem claro o que não é o propósito. O objetivo nunca foi causar medo, nem ficar especulando data de fim do mundo, nem criar briga entre diferentes visões teológicas. Infelizmente é o que mais acontece por aí, né? Mas isso passa longe do objetivo real. Não, o verdadeiro propósito é algo muito mais prático. É transformador para a vida aqui e agora. É para produzir esperança, a certeza de que a história caminha para um final bom e justo. É para dar força, para a gente perseverar mesmo nas dificuldades. E é para inspirar uma vida de fidelidade, com a tranquilidade de saber que o futuro está seguro. E essa citação final no Apocalipse resume perfeitamente o sentimento que esse estudo deveria despertar. Não é um grito de pavor, mas sim uma expressão de anseio, de esperança. Vem, Senhor Jesus. É uma expectativa alegre e não cheia de medo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se o estudo sobre o fim de tudo foi feito para inspirar esperança, como é que essa certeza pode transformar o jeito que a gente vive o nosso presente, o nosso dia a dia, aqui e agora? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise e até a próxima.